ouvindo, todo mundo tá ligado na Rádio Informativo do Vale. Muito bem, 8 horas e 58 minutos. Nós estamos de volta com o nosso programa Conexão News da manhã desta terça-feira, né? Hoje, dia 6 de abril de 2021. E eu já estou aqui no nosso estúdio com o nosso entrevistado do dia, né? Hoje a gente conta aqui com a presença do prefeito municipal da cidade de Cruzeiro do Sul, o senhor João Dúlios. Bom dia, seu João, seja bem-vindo. Bom dia, Jeverton, bom dia, Informativo do Vale e as pessoas que nos ouvem. Muito bem, gente. Hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre a gestão, né, administrativa 2021, que é 2021 a 2024, que é a sua gestão, né, como prefeito municipal. Mas antes disso, gente, olha só, a cidade de Cruzeiro do Sul, ela foi criada no dia 22 de novembro de 1963 e ela está amparada na Lei Estadual número 4.615. A cidade tem uma área territorial de aproximadamente 155,2 km². Distância de Porto Alegre tem de 126 quilômetros, né? Atualmente tem, segundo o censo do IBGE realizado em 2010, 12.320 habitantes. Aproximadamente 8 mil habitantes são da área urbana e aproximadamente 5 mil pessoas são da área rural, né? Entre separação entre feminino e masculino, quantos homens e quantas mulheres, está quase emparelhado aí, né, nos 7 mil para cada gênero, né? E a cidade que acumula um orçamento financeiro para os últimos anos aí de 31 milhões de reais. Prefeito, eu gostaria que o senhor começasse se apresentando para os nossos ouvintes, né? Quem é o João Dúlios, né? Qual é a trajetória que ele tem de vida, qual é a carreira aí que ele decidiu seguir e agora como prefeito municipal aí de Cruzeiro do Sul. Bom dia novamente. Bom, meu nome é João Henrique Dúlios, né? Eu sou casado com a Luciane Dúlios, eu tenho 2 filhos, a Joana e o Henrique, né? Moro em Cruzeiro do Sul, lá eu nasci, cresci e atualmente estou vivendo lá. Jeverton, eu vim da roça, vamos dizer assim, no nosso dito popular, né? Na época nós entre 6 irmãos, né? O pai trabalhava e a mãe na roça e foram criando a gente e eu fui pegando gosto, né? Mas também não dava para todos os irmãos ficar devido a não era uma área muito grande, enfim, porque ela praticamente é no centro, né? Ela é na Dom Pedro II ali, no bairro Cascata, né? Pelas dificuldades diárias, então acabei eu ficando junto com os pais, vamos dizer assim. Logo a gente trabalhava com vaca leiteira na época, né? Nós tínhamos o tambo de leite, que é chamado, e vendíamos o leite para a cidade. E como eu disse, né? As dificuldades foram cada vez acontecendo maior, a própria área saúde foi impondo, né, melhorias, né? E como você sabe, no Mago, vamos dizer assim, na pequena área de terra, você não tem muita saída. Depois foi acontecendo, na verdade, fiquei 30 e poucos anos na roça, 30, 31, não me lembro bem certo. Depois disso, então, a gente resolveu parar, porque entrou muitas dificuldades, muitas demandas que teriam que ser feitas, mudanças, enfim. Aí resolvi, então, ir na área da indústria, né? Procurar um serviço fora, né? E aí, na época, surgiu a oportunidade, né, de eu trabalhar num posto de combustível. Olha só. Era a primeira vez, né? Nunca tinha trabalhado fora e tal, mas vamos lá, tudo é um desafio. E aí fiquei lá por 15 anos. Né? Nesse período aí, consegui conciliar ainda um pouco da minha área, que eu tinha rural, né? Para a gente não se desfazer de vez de tudo, e hoje ainda tem um pouco, né? Então a gente gosta, e enfim. E aí começou a vida pública, né? Em 2003 surgiu a questão de eu ser um candidato a vereador, né? Para mim tudo muito novo, política, não sei, mas é influência de amigos, né? Os partidos, né? Enfim, resolvi aceitar esse desafio e na primeira vez não conseguiu êxito, né? Isso foi em 2008.
E aí depois, em 2012, 2010, eu não concorri. Na seguinte, novamente, os partidos reunidos, e vamos. Tá, aí conseguiu o êxito. A gente se lançou a candidata a vereador e tivemos, né, o êxito de se eleger. Aí começou a questão pública, né? Conciliava o trabalho com a Câmara de Vereadores. Passou os 4 anos de vereador, lá se vamos falar em ser um candidato a vice. Para mim era uma surpresa muito grande e, ao mesmo tempo, assustadora, né? Ser vice-prefeito é uma responsabilidade muito maior, né? Mas, novamente, os amigos, as influências políticas, né? O meu pai era muito político na época, né? Então, tudo isso fez com que, novamente, eu entrasse nesse desafio. E, novamente, deu certo. E aí, agora, nesses 4 anos como vice, né, a gente realmente foi se preparando, porque a gente sabia que logo ali na frente viria o convite, e aí também ia ser um desafio próprio a mim mesmo, né? E assim aconteceu. Candidato a prefeito, né? E hoje estou aqui na condição de prefeito. Que maravilha, hein? Qual foi a sua votação agora na última eleição, prefeito? Nós fizemos 273 votos, eu acho. Deu uma diferença de 415 votos para o outro candidato. É. Muito bacana. É que o município, quando ele é um pouco menor, não precisa uma votação tão expressiva, né? Quanto uma cidade maior, assim, exemplo de Lajeado ou Porto Alegre, enfim, né? Sim. Muito bacana, prefeito. Eu quero lembrar, antes da gente começar aqui as nossas questões, que nós estamos ao vivo via Facebook do Jornal Informativo do Vale. Muito bom dia a você que está nos acompanhando via Facebook. Também estamos ao vivo para todo o Brasil através da Rádio Informativo do Vale, né? Aonde você estiver, você está conectado com a gente. E lembrando que já temos muitas pessoas participando aqui da nossa transmissão, prefeito, e eu vou abrir para perguntas. Você que tiver alguma pergunta para fazer ao prefeito, né, se você é da cidade de Cruzeiro do Sul ou quer saber alguma coisa a respeito do trabalho do nosso prefeito João Dúlios de Cruzeiro do Sul, pode fazer via live, tá? Nós estamos ao vivo, como eu falei, pelo Facebook. Muito bem, prefeito. Iniciando então essa gestão 2021-2024, quais são os desafios que o senhor enxerga aí para essa gestão? Bom, Gerto, desafio sempre tem, né? Em todo momento, cada situação, cada objetivo que você tem, cada trabalho que você vai realizar, ele, na verdade, isso é um projeto, né? Então, é um desafio que a gente tem que ter, né? Vamos lá, quem é que imaginava uma pandemia durar tanto tempo? Exato. E agora só se fala em pandemia, né? Se esquece todas as outras coisas, claro, o poder público não pode esquecer, mas assim, a comunidade, a gente enxerga isso que eles respiram, a pandemia, a preocupação, e não podia ser diferente, porque realmente ela nos preocupa. Mas a gente tem vários projetos, né? Tanto de melhorias em estradas, né? De ruas calçadas, né? Nós temos a nossa Casa do Morro lá, que a gente quer revitalizar ela, a gente quer reformar ela de novo para que ela possa ser um ponto turístico em nossa região, né? Porque vamos dizer, é a nossa casa lá que alguns prefeitos conseguiram dar uma melhoria e nós não pensamos diferente, né? Queremos ver se lá a gente consegue agora dar um acabamento final a ela e fazê-la entrar nesse funcionamento. Mas, vamos dizer assim, nós temos projeto todos os dias e todos os dias a gente tem um desafio a fazer e a cumprir. Que maravilha, hein? Nós que ainda estamos, né, prefeito, na luta contra um vírus que parece que ele busca se fortalecer a cada dia, né? E a cada dia que passa a gente descobre uma coisa nova sobre ele, né? Como está a sua luta contra a Covid no seu município? Uma boa pergunta, né? Eu acho que, como todos os nossos municípios vizinhos, e não por que dizer a região e o Brasil inteiro preocupado, e não é diferente em Cruzeiro do Sul. Nós temos hoje uma linha de frente, né? A nossa secretária da Saúde, né? Muito envolvida com a sua equipe, né? Nós temos 3 postos de saúde lá, né? E temos um específico para Covid. Então, a gente equipou ele para quem tem sintomas de Covid ir naquele posto de saúde,
para que menos pessoas circulem nos outros, né? Menos infectados, talvez a gente pensou nisso, né? O grupo aceitou isso muito tranquilo, a gente teve que fazer algumas mudanças, né? Com equipamentos, né? Mas funciona perfeitamente. Eu acho que ali nós tivemos êxito nesse primeiro momento, porque afasta um pouco aquela questão daquela pessoa que já está com sintoma bastante avançado para que ela prolifere, vamos dizer, essa doença que a gente sabe que é tão forte, né, nesse momento da pandemia. Mas, como eu disse, né, nós temos um grupo muito ativo, né, nós já temos hoje 2.100 e poucas pessoas vacinadas, né, que a gente sabe, nós tivemos 31 óbitos no município, né, mas também é um ponto negativo, vamos dizer assim. Temos 2 pessoas na UTI, né, uma em Passo Fundo e uma em Porto Alegre, né, e temos os casos ativos, acho que em torno de 39, 40. Mas assim ela deu uma boa diminuída, deu uma respirada, aproveitando o sábado passado a gente teve a vacinação, sábado anterior também, então a gente já viu que o movimento foi caindo, mesmo com aquele feriadão. A gente achou que, por ter vindo muitas vacinas ao município, a gente montou uma equipe ainda maior, né, para atender a demanda, né, mas, para nossa surpresa, então, veio menos pessoas, vamos dizer assim. Isso também, de certa forma, nos tranquiliza, porque se vê assim um movimento já que diminuiu bastante, tanto no hospital como nos postos de saúde. Que maravilha, hein? Vamos ainda, eu ia justamente questionar a respeito sobre como está a situação, né? Mas o prefeito acabou de nos falar. Em que situação está a vacinação agora, prefeito? Que idade vocês estão vacinando lá? Nós estamos na faixa dos 64 anos para cima, né? Uhum. Mas que nem eu já disse, ela está bem controlada. Ontem eu falei com a secretária, está tranquila, né? Até teve policiais lá que também já aproveitaram a vacinação, que é agora a vez deles, vamos dizer assim, né? Mas está bem tranquilo nos postos, isso faz com que a gente também fique mais tranquilo, porque se a gente olharmos 2, 3 semanas atrás, era um quadro assustador, né? Pessoas desesperadas, as pessoas correndo para um lado e para o outro, os profissionais exaustos, né? Cansados, a gente via o estresse deles, mas agora já... vamos dizer assim, diminuindo, a gente vê o sorriso nas pessoas, né? Isso faz também que nós, na frente do poder público, a nossa equipe toda lá, também consiga respirar um pouco. Que maravilha. Prefeito, a gente viu há alguns dias, né, esse terrível acidente que aconteceu na BR-386, né, impossibilitando aí o acesso à capital do estado via 386, né? E agora, então, com essa demanda extremamente deficitária agora, em função desse acesso. E aí, nesse meio tempo, surgiu aí em Lajeado e também junto a alguns municípios do Vale do Taquari, a possibilidade, então, da construção de uma segunda ponte sobre o Rio Taquari. E aí, eu gostaria de questionar o senhor sobre o seguinte, sobre a possibilidade de Cruzeiro do Sul, né, receber a possível nova ponte, já que foi cogitado, né, uma das possibilidades da nova ponte sobre o Rio Taquari. Qual a sua opinião quanto a essa possibilidade, né, uma vez que ligaria Cruzeiro do Sul ao centro de Estrela, né? Certo, Gerto. Quando a gente foi convidado para a reunião dos prefeitos, e aí eram os prefeitos de Colinas, Estrela, Lajeado, Cruzeiro, enfim, vários prefeitos que têm uma ligação mais perto, né, desse fluxo aí da 386. A minha preocupação, Gerto, muito bom a ponte acontecer lá em Cruzeiro do Sul, mexe com a comunidade, mexe com a economia, mas a minha preocupação também, e deixei isso bem claro lá na CIL, e eu acho que todos os prefeitos concordaram no posicionamento, nós também temos que estar preparados com as nossas ruas. De nada adianta, Everton, eles ver um grupo técnico e achar que naquele local ali a ponte será ligada de Cruzeiro à Estrela, né? Sim, e aí as nossas estradas comportam esse movimento de caminhões, né? Porque hoje é uma cidade tranquila, né? Mas eu, como gestor, eu tenho que pensar para o futuro. Mas, no mesmo tempo, ela me preocupa, e a minha equipe,
porque eu já olhei com o nosso engenheiro lá, que nós temos, né, de uma possibilidade de como a gente poderia agir caso ela venha. Então, a gente já está fazendo um estudo, juntamente com o nosso engenheiro, como eu já falei, a equipe dele, para que, se isso venha acontecer, né, e onde vir a acontecer, para que a gente tenha uma solução, tanto pela Dom Pedro II ou todo mundo fala lá por cima do morro, né, que seria na rua, que agora me fugiu, Siebenborn, né, Carlos Siebenborn. Então, nós temos que ter ver também, porque nós temos que dar uma segurança para os nossos moradores lá, as pessoas que vão aos mercados, as pessoas que vão aos colégios, né? Ali tem uma empresa perto. Então, é um fluxo de veículos que vai aumentar e muito. Só para você ter uma ideia, com tudo isso que aconteceu, e Cruzeiro lá sem a ponte hoje, a nossa beira do rio ali, que é a 130, ela aumentou em 35%. Exato. O aumento de veículos, né, que vinham cortando de Porto Alegre por São Miguel, né? Então, hoje ela comporta esse volume de veículos, mas ela já chamou a atenção da comunidade. Aí imagina você se nós termos uma ponte ligada direto. Então, ela me preocupa em outro sentido também. Mas, como eu falei, economicamente, a visualidade, a facilidade, talvez, e o crescimento do município, você não tenha dúvida, ele vai chamar atenção, porque ela vai estar muito perto de Venâncio, Santa Cruz, não precisa mais se dar aquela volta, né? Mas é uma primeira conversa, né? A gente logo vai ter uma reunião, provavelmente na outra semana de novo, e a gente vai entrar com o grupo técnico, nós estamos preocupados, sim. Se a ponte vier a acontecer lá, eu vou ser o primeiro a querê-la lá, porque, eu volto a dizer, os desafios são para a gente resolver, e nós também podemos mostrar à sociedade e à nossa região que Cruzeiro também comporta, né, uma ponte para depois poder fluir para quem vai a 130, quem vai a 453 e assim por diante. Abre uma vasta possibilidade, né, prefeito? Sim. Houve também uma preocupação em função das cheias, a localização, foi pensado nesse sentido também? Sim, foi olhado vários quesitos, né? A questão de segurança, a questão das cheias, como você mesmo colocou, a questão da largura, né? Quanto menos, e aí eu não entendo muito a parte técnica, que uns falam ao norte, uns ao sul, que faz a diferença. Enfim, eu disse, porque daí tem que chamar um grupo técnico que saiba e entenda disso, né? Exatamente. Nessa parte nós somos leigos, mas vamos lá, lá na questão da reunião se levantou e mais de uma ponte. Aí até uns prefeitos disseram, nós não temos nenhuma e já estamos pensando em mais. Mas vamos lá. Colinas, se você vai olhar por Colinas, também lá há necessidade, né? Por vir da região alta, lá de cima, lá da serra. Então, assim, o nosso rio Taquari, ele banha muitos municípios, né? E principalmente nas cheias, a gente está à mercê de uma ponte. Imagina você, e que bom, né? Infelizmente aconteceu esse acidente, mas se acontece na ponte do rio Taquari. Exato. Né? Então, nós estaríamos totalmente ilhados, vamos dizer, nesse primeiro momento. Exato. Teríamos que talvez voltar com uma barca funcionando nesse sentido. Mas, enfim, graças a Deus, né, foi de menos proporção, então não poderia ter acontecido, né? Teve vítimas, né? E quando tem vítimas, a gente sempre sofre indiferente, né? A gente nunca quer estar do lado dessas famílias. Né? Muito bem. Então, o senhor vê com bons olhos a possibilidade, se caso for eleita para Cruzeiro do Sul, que seja bem-vinda. Com certeza. Eu acho que a sociedade, ela também, a gente tem que pensar no crescimento da cidade, né? Claro. Mas ela também, no mesmo momento, ela me preocupa com as minhas saídas, né? As minhas ruas da cidade, elas vão envolver mais, eu vou ter que ter uma saída melhor, né? Isso tudo me preocupa, então a engenharia já está estudando o caso, já está preocupada também para que a gente possa, se isso vir a acontecer, a gente já poder estar, vamos dizer assim, um passo à frente. Que bacana. A própria estrutura das ruas, né, prefeito? Exatamente. É um fator bem preocupante, né? No último dia 30, foi realizada a Assembleia Virtual para a eleição da nova diretoria do Consórcio Público Intermunicipal para Assuntos Estratégicos, né, o CIPAI, que é também conhecido como G8, né, prefeito? Formado pelo grupo dos 8 municípios desmembrados de Lajeado, que tomam decisões em conjunto
sempre pensando no bem das comunidades. E o senhor foi eleito o presidente do G8. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, prefeito, sobre qual o trabalho que será desenvolvido aí, qual o trabalho que este grupo vem fazendo aí, já que foram desmembrados de Lajeado. Bom, Gerton, né, quando eu entrei na prefeitura, na questão de vice, em um certo momento, o Laírton Rauch, como prefeito, ele me convidou para uma reunião do G8. Eu não entendia muito o que era G8, o que era G8, e aceitei o convite e fui junto a ele, né? Prestei atenção na primeira reunião, me convidou para a segunda e assim sucessivamente. Sempre tive o convite do prefeito e quando eu pude ir, eu estava presente. E fui entendendo, né, que a necessidade do G8, o porquê do G8. Né? Porque todos os municípios, Cruzeiro, Santa Clara, Sério, Boqueirão, eles têm mais ou menos a mesma realidade. Talvez nós temos um pouco mais de população, mas as realidades são as mesmas, né? Então, assim, quando o Lajeado quer fazer vamos dizer assim, dando um exemplo, ele faz por conta própria, né? E muitas vezes esses municípios pequenos não têm essa estrutura. Então, se pensou nesse G8, se nós 8 municípios estarmos juntos, unidos, com certeza a gente consegue adquirir juntamente, né, todos os municípios pensando no mesmo propósito de aquilo que aquele sonho. Vamos dar um exemplo. Foi a aquisição de uma escavadeira hidráulica, desculpa, né, que seria usado dentro do G8. Ela teria um sistema de rotação, que ela ficaria um mês em cada município, né, às custas do município, né, e mês seguinte ela voltava para o vizinho X. Né. Então, a cidade vizinha, né, e o Progresso ao Boqueirão, conforme o combinado lá no momento. Então, ali se mostrou que foi a coisa mais acertada que tivemos. Né? Hoje a máquina está lá produzindo, já produziu em todos os municípios, alguns municípios já está pela 3ª, 4ª vez. Né? E, então, nessa primeira reunião aí que a gente teve, eu na condição de presidente, a qual eu tenho orgulho disso, mas, no mesmo tempo, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque são 8 municípios, mas eu não tenho dúvida que se nós se unirmos, como sempre foram lá, não vai ser difícil para a diretoria e nem para mim como presidente. Mas voltando à máquina, então, assim, nós estamos seriamente pensando agora em trocar a máquina, porque é um projeto que deu certo. Muitas vezes os municípios eles não têm a demanda de uma máquina todos os dias, todos os meses, todos os anos lá. São momentos lá do município que tu precisa de um serviço extra. Então, essa máquina fazendo essa rotatividade, né, ela mostra que quando o Boqueirão tem uma necessidade, ela viria para Cruzeiro, mas nesse momento o Boqueirão precisa dela, vamos ceder a Boqueirão. E assim, se for para Sério, se for para Forquetinha, Santa Clara, Cruzeiro, eu acho que isso foi uma coisa bonita que aconteceu. Né? Então, assim, ali mostra a união do G8. E eu vou perguntar aqui para vocês, e por que a gente não faz isso na saúde, na educação? Muitas vezes a gente gostaria de comprar, vamos lá, uma aquisição maior, né, na saúde. Por que não o consórcio comprar? Que a gente poderia distribuir para todos os municípios. Ou na própria educação. Né? Então, isso tudo faz pensar que se nós, 8 prefeitos, se reunirmos, e a demanda, juntamente com a Secretaria da Saúde e Educação, nesse primeiro momento, porque a gente já tem a agricultura junto, né? Então, eu não vejo a possibilidade de dar errado. Né? Então, é só uma questão de a gente se organizar, né? E poucos municípios, 8, eu acho que facilita bastante, já, para que a gente possa ter um êxito logo ali na frente. Que bacana. E aí eu quero só complementar que é importante a gente colocar de que, nesse momento, a bandeira política ela tem que ser guardada, tem que se estender a bandeira dos municípios, seja de Boqueirão, seja de Forquetinha, de Santa Clara, Sério, Cruzeiro, enfim, todos os municípios. Eu acho que esse é o propósito. E se assim todos os prefeitos pensarem, e quando a gente teve essa primeira reunião, que foi muito mais uma posse e uma conversa do que propriamente dita uma reunião, mas a gente já viu que os prefeitos lá tiveram a mesma linha. E isso é importante. Nós também temos, Gerton, aproveitando já, nós temos lá a nossa central de triagem, que ela está situada lá em Progresso,
e ela está praticamente com 70% da sua obra concluída, ou mais. Então, assim, devido à empresa que estava lá fazendo as obras, ela desistiu. Por motivos lá que achou que financeiramente não era mais viável. Na época ela fez um preço, só que as coisas foram aumentando muito, e como a gente tinha lá um contrato, então teria que se ter feito primeiro uma vistoria para fazermos uma outra licitação, no caso. Mas aí começou a entrar a questão da pandemia e foi se arrastando, e aí vocês todos sabem que não aconteceu mais nada. Mas eu acho que agora, nós, na próxima reunião, sentando junto lá, a gente está com séria ideia, e eu acho que essa é importante, de a gente chamar uma nova licitação para a gente poder concluir isso, porque hoje a gente tem uma demanda muito grande de lixo, não só em Cruzeiro, e em vários municípios. E essa central de triagem ela vai ser muito importante aí para o futuro, com certeza. Mais uma iniciativa do grupo do G8. E mais uma iniciativa do grupo, mas aí já é atrás, né? Os outros presidentes, né? Outros prefeitos, né? E eu acho que eles foram, vamos dizer assim, certos nessa preocupação, porque hoje o município paga o lixo. Eu ainda quero estar, não digo nas prefeituras, mas vivo, para ver que as prefeituras vão ser pagas para vir recolher o lixo. Eu estou vendo isso, uma inversão daqui a uns anos. Muito bacana, muito consciente a sua colocação. Eu quero registrar aqui a participação da Nadir Schmidt, ela que fala o seguinte: parabéns, está fazendo um ótimo trabalho, falando ao senhor, sem cor partidária, trabalhar fazendo o melhor para todos. Abraços. Também já quero aproveitar aqui, registrar as pessoas que estão aqui contribuindo e assistindo, né, com a gente: José Maria Brito de Azambuja, Marlo Malman, Joelma Maria, Lourdes Bergham, Nadir Schmidt, Lourdes Bergham, Marlene Filza, vamos lá, Armindo Soares, Juliana Teles. Tem bastante gente curtindo aqui, prefeito, o nosso bate-papo nesta manhã. Agradecer a eles, né? Isso aí. E se for a Nadir Schmidt, que eu conheço, é a minha madrinha querida. Eita, que gostaria bacana de vê-la de novo pessoalmente, né? Claro que a gente, esse separar não é se separar, né, espiritualmente, mas, claro, ela tomou outra posição e você sabe qual é a minha. Mas um grande abraço a ela e a todos esses que estão nos assistindo. E, por favor, se tiver alguma dúvida, estou aí à disposição de vocês. Isso aí, aproveita, gente. Ela que colocou aqui, sim, sou eu. Que bacana. Muito bem, vamos dar a sequência aqui, porque nós temos mais um assunto aqui, prefeito, que é o seguinte: de acordo com as reuniões que se tem tido com a Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, para quem não conhece, ela é chamada de Federasul, né? Os prefeitos se mostram, vamos dar sequência aqui, preocupados com a atual situação econômica enfrentada pelo comércio, no que diz respeito às restrições, né, de não poder abrir nos finais de semana. E eu gostaria de saber qual a sua situação, né, qual é a situação na sua cidade, e qual a sua opinião quanto a isso, né? Porque essas medidas estão sendo adotadas todas em função da pandemia da Covid-19, né? É verdade, Gerton. Assim, o governo do estado ele fez um decreto, né? E os municípios tinham que respeitá-lo. Eu tenho uma opinião própria, e aí não é uma opinião de prefeito, e sim de João, da cidade lá, do João Dúlios. Eu não vejo o comércio hoje o responsável pela Covid-19. Agora eu vou falar propriamente do comércio de Cruzeiro. O comércio de Cruzeiro nunca foi um comércio onde teve várias pessoas dentro. É por ser uma cidade pequena, que nem você falou, né? O nosso comércio cuida muito bem disso. Era um atendente aqui, outro atendente lá. Quando entrou a Covid, eu então estava na condição de vice-prefeito, a gente passou na cidade, no comércio, e a gente fez as restrições, né, com fitas, um de cada vez, né, com álcool gel, máscara, né? Isso tudo, a própria prefeitura fez uma higienização nos postos de saúde, nos bancos, nas casas lotéricas, nos pontos onde mais tinha pessoas, né?
E eu não vejo hoje o comércio aí, é uma opinião própria minha, do João, né, que seja o comércio o culpado. Mas a gente também tem que cumprir ordens, né? Mas eu vejo o comércio, o nosso, ele foi bastante sofrido, vamos dizer assim. Ainda está sendo, né, bastante penalizado. Né? Então, assim, ele teve uma dificuldade muito grande e, graças a Deus, no último final de semana aí, que era a véspera da Páscoa, né, o governo sabiamente tomou a posição de dar uma liberada, né, com todas as restrições, e o comércio nosso atendeu, né, em plenas condições, né, aquilo tudo que a gente falou há pouco, do álcool gel, da máscara, do distanciamento, né. Eu acho assim, ó, que agora o momento mais difícil, eu creio que tenha passado, para que o comércio também possa respirar, né, e tudo que for vamos dizer assim, a contexto da nossa administração. Eu já vou aproveitar que hoje à noite nós vamos ter uma reunião, né, da SIX, lá do nosso município, né, para que a gente já monte estratégias, né, para a administração municipal e o nosso comércio, para que a gente comece, né, ver ações, né, porque logo ali na frente nós vamos ter Dia das Mães, Pais e outros eventos aí, para que a gente possa estar vendo. O meu sonho ainda, eu vou dizer aqui para vocês, e isso foi uma promessa de campanha minha, de que nós vamos fazer de novo a nota premiada, né? Lá no final do ano sortearmos brindes, né, de Natal, por que não? Fazermos os nossos calçadões, onde os pais possam deixar suas crianças brincando com os brinquedos lá, e os pais possam ir às compras até as lojas fecharem um pouco mais tarde, à noite, né, nas noites maravilhosas que a gente tem tido nos últimos anos. Então, assim, ó, uma administração está muito focada em cima disso, e hoje à noite vai ser a primeira reunião para que a gente também possa formalizar a nova diretoria da SIX e daí começar um dos vários passos importantes para a nossa economia lá. Que bacana, aí grandes movimentos, né? E eu, dentro disso, já aproveitando essa sua colocação, eu gostaria que o senhor falasse para a gente quais são as metas, né, e os planos da sua gestão até o final de 2024, né? A gente tem várias metas, né? Eu acabei antes de colocar a nossa Casa do Morro, né? Que foi assim, ela esteve muito tempo parada, né? Os vândalos aproveitando dessa situação. Então, assim, é um sonho de nós, vamos dizer assim, terminarmos a obra e botar ela em funcionamento. A gente tem uma ideia lá de dar um pouco, ser a Câmara de Vereador, a Secretaria da Educação vir a se instalar lá, mas isso são, em primeiros momentos, uma questão, opiniões, né, das pessoas lá. Nós temos a questão de ruas, né, que a gente está preocupado com a pavimentação, né, outras, as melhorias no próprio interior, né, que é o alargamento, né, a gente sabe das dificuldades hoje do nosso material, nós temos as nossas máquinas que estão sucateadas, né, então, tudo isso estamos pensando, o grupo técnico está diariamente pensando soluções para que logo ali na frente a gente possa concretizar essas coisas ditas lá na época da nossa campanha. E outra coisa é o nosso hospital, né? Eu não vejo outra saída do que nós botarmos uma cara nova para o nosso hospital lá, que agora, Gerta, a gente viu a importância. Se hoje nós não tivéssemos um hospital na cidade, imagina o caos que poderia ter acontecido. Exato. Né? Eles improvisaram lá questão assim, mini UTIs, não era nem UTI, mas botaram pessoas lá, os profissionais, né, de um lado e para o outro, e conseguiram, assim, vamos dizer, recuperar pessoas ali mesmo, que não precisaram ir para outros hospitais. Então, assim, a gente já deu uma melhoria muito grande, nós temos um grupo muito ativo lá, né, os colaboradores, a própria sociedade abraçou a causa hospitalar, e isso incentiva nós, né, de nós não cruzarmos os braços, para que a gente possa, assim, a nossa casa hospitalar, logo ali na frente, termos ela em totais condições. Né? Ninguém quer usar um hospital, mas se precisar, no mínimo que ele esteja em condições. Muito bem. Obras, melhorias e revitalizações são alvo do seu governo, né, em relação aos espaços públicos e também turísticos do seu município. Além da Casa do Morro, também a vista que se tem lá de cima, né, não só da cidade de Cruzeiro do Sul, mas também do próprio Rio Taquari, né, também ali do futuro local, onde, se for para lá, será a ponte, né. Quais as outras questões que o senhor vê relativas ao turismo lá no município, né? Semana que vem nós vamos ter, já que você tocou nesse assunto, nós vamos ter uma reunião também sobre essa questão
né? Nós temos o turismo regional, né? E agora me falha a memória, eu não me lembro mais não sei se é Júnior, uma coisa assim. Eu sei que a nossa secretária lá já agendou, e a gente então vai também querer entrar nessa rota turística, né? Até porque muitas vezes quando você mora lá, você não dá mais importância, né? Vou lhe contar um fato que aconteceu comigo há um tempinho atrás, né? Eu fui com a minha família lá no morro, né? Jantar num restaurante e sentado um pessoal de Santa Cruz, muito próximo ali, e se encantando com a beleza, né, do Taquari, porque foi à noite, a iluminação da cidade de Estrela, Lajeado, Cruzeiro, né, dizendo que ele jamais tinha visto um lugar tão bonito para ele, tão perto assim de Santa Cruz. Aí eu me reportei a ele, né, e a gente trocou umas ideias, né, e falando assim, aí ele disse, isso aqui é um lugar mais lindo que eu vi aí na região. Então, é isso que eu quero dizer, muitas vezes as pessoas de fora enxergam aquilo que tu está acostumado a enxergar, que nem na sua casa. Às vezes você está tão acostumado com o seu jardim, que você não enxerga mais isso como uma beleza. Parece que tem que vir uma pessoa estranha para dizer que aquilo ali é uma maravilha. Então, assim, talvez isso a gente também faça quando vai em outros municípios, né? Mas eu vejo, sim, nós temos um próprio interior nosso, né? Ele tem lá belas paisagens, né? E eu acho que isso tudo pode ser com pessoas competentes, com pessoas profissionais, para que a gente possa explorar isso melhor, esse nosso turismo rural, e enfim. Que bacana, hein? Quero registrar aqui a participação da Lourdes Bergham, ela que fala o seguinte: sou de Canudos do Vale e fizemos parte do G8, conheço de como é importante. Ela que deseja, lhe felicita, né, dizendo parabéns pelo trabalho aí que o senhor está desenvolvendo já. Um abraço aí para a dona Lourdes também. Muito bacana aí todas as pessoas participando com a gente. Muito bem, prefeito, eu gostaria que o senhor deixasse as suas considerações, né? Também a sua mensagem, não só aos munícipes de Cruzeiro do Sul, mas também a todas as pessoas que estão nos ouvindo neste momento, né? Ainda vivemos um período aí de bastante isolamento, né? De afastamento, a priori é que se mantenha o afastamento, né? E quando a gente fala em afastamento, aqui no estúdio, inclusive, vocês estão nos vendo sem máscara, mas estamos mantendo uma distância segura, né? Temos todas as recomendações aqui em uso, mas eu gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem, né, aos nossos ouvintes, e também as suas considerações em função da sua gestão, né? Primeiramente dizer assim, nós estamos num momento difícil. Eu acho que esse é um momento de nós nos unirmos, né? De nós refletirmos, de nos inventarmos, porque nesses momentos difíceis talvez talvez alguém quer mostrar para nós qual é o nosso poder, se nós temos forças para enfrentá-lo ou não. Então, eu acho que é um momento de nós nos unirmos, de nós realmente respeitarmos a doença, encararmos ela de frente, mas encararmos ela com responsabilidade, né? Usando todos esses protocolos que são impostos pelas autoridades, né? Esse distanciamento ao qual você mencionou, a máscara, o álcool gel e principalmente as aglomerações em grandes números, né? A gente liga a televisão, a gente vê tantas pessoas despreocupadas, achando que isso, né, não dá nada, isso é a mídia que está inventando e informando, é os políticos que estão... Enfim, mas a gente vê quando a gente tem na família, na própria família da gente, a gente muda de opinião muito rápido. Então, assim, eu acho que vamos nos unirmos, vamos ser fortes e indiferente de cor partidária, política, razão social, né? A questão preto, branco, do Grêmio ou do Inter, todos nós somos pessoas e todas elas têm que ter um respeito digno. E esse respeito pode ser agora um cuidando do outro. E esse cuidar é realmente nós fazendo o uso devido de todas essas preocupações para que a gente junto possa o mais rápido, né, passar por esse momento difícil. E dizer como prefeito que é um desafio muito grande, né, para mim como prefeito e agora estar na frente do G8 como presidente, né, mas eu tenho certeza que eu estou com um grupo muito forte do meu lado, né, um grupo ao qual eu tenho um respeito maravilhoso, né, e eu acho que quando a gente dá o respeito para as pessoas, elas enxergam que eles não vão deixar você sozinho, né? Eu
quando estive lá como vereador, eu sempre pensava que a gente tem que dar o respeito e tem que fazer por algo, né? Eu tenho que fazer o meu dever de casa, né? Eu fazendo o meu dever de casa, eu posso ir lá com propriedade nas autoridades e cobrar. E é isso que eu sempre digo. Uma crítica construtiva, ela só te ajuda, né? Quando há uma crítica destrutiva, ela muitas vezes ela tem uma maldade, seja por um lado ou pelo outro, alguma razão. Mas quando ela é construtiva, eu vejo ela de muita importância e aprendizado. Um bom dia a todos e um bom dia a você, e muito obrigado por essa oportunidade, e me coloco sempre à disposição assim que você precisar. Muito bacana. Gente, eu tive a oportunidade de conversar aqui com o prefeito João Dúlios, ele que é o prefeito, o atual prefeito da cidade de Cruzeiro do Sul. Quero agradecer também imensamente, ele que me trouxe um presente, olha aí, vou mostrar para vocês aí que estão nos acompanhando na live, né? É um livro que fala sobre o município de Cruzeiro do Sul, em fotos, né? Os organizadores aí é o César Ricardo Locatelli, o Fabrício de Saibro e a Liane Maria Schneider, né? Câmara Municipal de Vereadores de Cruzeiro do Sul, um livro muito bacana. Agradecer aí ao prefeito, né? Ao seu João, por esse carinho especial aí. Com certeza vamos guardar com muito carinho. Esse presente é da comunidade de Cruzeiro para você e toda a sua equipe aí do jornal. Que maravilha, fico grato, fico feliz. Muito bem, gente, nós tivemos a oportunidade então de conhecer um pouquinho mais do prefeito municipal da cidade de Cruzeiro do Sul, o senhor João Dúlios, ele que esteve aqui conversando com a gente sobre o tema Gestão Municipal 2021-2024, né? Quero agradecer também o patrocínio da LC Suporte Empresarial. Nós vamos ir, pessoal, para um rápido intervalo e na volta a gente segue com as considerações finais do nosso programa. Prefeito, meu muito obrigado pela sua presença, por ter acolhido o nosso pedido, né, nosso convite de poder estar aqui para fazer parte desse movimento todo que nós temos feito no nosso programa, de trazer os prefeitos do nosso Vale do Taquari, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais das demandas, saber o que tem sido feito, né? E também apoiar naquilo que nós temos de mais importante, que é através da comunicação. Que é isso, Gerton. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui, falar um pouco da minha cidade, falar do G8 e, por que não, da região. E quando você entender, né, que eu tenho que vir aqui, vou estar, é só arrumar um lugarzinho na minha agenda lá que estarei aqui com o maior prazer e orgulho. Que bacana. Muito bem, gente. Vamos a um rápido intervalo comercial e já eu estou de volta aqui com o nosso programa Conexão News.